Olá, vamos para a resolução de mais um exercício aqui. Dessa vez vamos pegar aqui um exercício de desafio, porque os outros vocês têm respondido aí, né? Mas a ideia é utilizar essa explicação também para resolver os outros exercícios. Vai a questão. Algumas atividades esportivas são medidas por um cronômetro para determinar o tempo que o atleta utilizou para concluir uma prova. Os cronômetros podem registrar horas, minutos e segundos. Implemente um algoritmo que solicite ao usuário pela quantia de horas, minutos e segundos que um atleta levou para concluir a prova. O algoritmo deve calcular e apresentar ao usuário todo o tempo que o atleta utilizou em segundos, converta horas, minutos e segundos para segundos. Ou seja, a gente precisa de um algoritmo que vai ter aí 3 entradas, que é o que ele está dizendo aqui, ó. Solicite ao usuário pela quantidade de horas, minutos e segundos que um atleta levou para concluir uma prova. Então vamos fazer essa primeira parte aqui. Então temos aqui o nosso algoritmo. Vou fazer aquele esqueminha do comentário aqui, vou tirar essas 3 aspas aqui, vou colocar elas aqui. Na sequência, ó. Desafio 3. Então eu preciso de horas para saber quantas horas o meu atleta levou. Lembrando que horas vai ser 1, 2 ou 3, e daí os minutos o usuário vai informar. Então, por exemplo, foi 1h30, ele vai informar 1h, 30 minutos, 0 segundos. Ele não vai informar aqui 1.4 horas, por exemplo. Então, todas as entradas devem ser do tipo inteiro, porque daí eu vou separar todas elas e não pegar tudo junto. Então, já que elas são do tipo inteiro, já vou converter aqui para int. Eu vou colocar aqui, ó, input quantas horas. Horas, vou colocar só horas aqui. Mesmo esquema, minutos. Int input minutos. Segundos int. Esse espaço aqui dentro é só para visualizar, ele é opcional. Opa. Segundos. Então pedi os 3 valores e já converti os 3 valores para inteiro. Aí na sequência, continua. O algoritmo deve calcular e apresentar ao usuário todo o tempo que o atleta utilizou em segundos, horas, minutos e segundos. Aí aqui é necessário a gente saber quantos segundos tem 1 hora, quantos segundos tem em 1 minuto. Então, se você não sabe, só dá uma pesquisada aí que você vai ver. Então eu sei que o tempo, vou colocar aqui o total, o tempo, né, dele vai ser horas vezes, eu sei que 1 hora tem 3.600 segundos, mais minutos vezes, eu sei que 1 minuto tem 60 segundos, mais segundos. Aí os segundos, eu sei que os segundos tem 1, não preciso multiplicar por 1, é somente fazer a soma dele. Você pode fazer isso assim, dessa forma. Você pode fazer isso daqui em etapas. Por exemplo, você colocar aqui horas é igual a horas vezes 3.600. Depois você faz minutos é igual a minutos vezes 60. E depois você faz lá o tempo é igual a horas mais minutos mais segundos. Então essa é uma outra forma de você fazer isso daí. Você poderia também, desde que não fosse dessa forma, fazer diretamente aqui, ó, porque o int aqui, depois que você digitou um valor e esse valor foi transformado para inteiro, você poderia até já multiplicar diretamente aqui, ó, e daí você não precisaria nada desse exercício aqui, ó, por exemplo, vezes 60 e os segundos. Porque na verdade o que acontece aqui? Você digita as horas, é um valor, esse valor é uma string. Depois ele passa para cá. Essa string é convertida para inteiro. E antes de você armazenar na variável que está do lado de cá, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma multiplicação. Então existem diversas formas aí, cada um tem um jeito aí para resolver. Eu vou deixar essas duas formas aqui. Só que daí eu vou deixar comentado essas 2 linhas aqui, senão ele vai rodar também. Por último, eu coloco um print
e coloco a mensagem. O tempo total atleta foi tempo segundos. E aí vamos rodar o nosso algoritmo. Horas, vamos colocar aqui que foram 2 horas, 10 minutos e 5 segundos. Aí ele já multiplicou. 2 horas ele fez o 3.600 vezes 2, minutos 10 ele fez 10 vezes 60, segundos ele pegou 5, somou tudo, deu 7.805 segundos. Beleza? Então até o próximo vídeo.